Olá pessoal, voltando aqui com conteúdo de equilíbrio em sistemas aquosos e o pH de soluções, página 132, né? Como eu falei anteriormente, a gente precisa saber de notação científica, né, que deveria ser ensinado lá no primeiro ano pelo conteúdo, pela disciplina de física, né? Notação científica, ou de base, a gente pode chamar também de base 10, né? O formato é esse aqui, ó. Esse bem aqui, ó. É um número A vezes 10 elevado a n. Por isso que chama de base 10. A base aqui é n, o expoente n. Base 10, o expoente n. Então, A vezes 10 elevado a n é a notação científica. Ela é utilizada para diminuir os erros relativos que existem em uma medida, tá? Então, esse número A aqui, ó, que é um número, a gente chama de A porque de forma genérica, pode assumir qualquer valor. Então, esse número A, ele deve ficar entre 1 e 10. Não pode assumir o valor 10, tá? Mas ele pode assumir o valor 1. Por isso que aqui está escrito o sinal menor ou igual a 1. Então, o A pode ser menor ou igual a 1, mas ele tem de ser menor do que 10. Então, esse número daqui da frente, ele tem de estar, ou ele pode ser o 1, ou ele tem de estar entre 1 e 10, não podendo assumir o valor 10. E o n ele indica a quantidade de casas decimais que a gente tem, tá bom? Se eu tiver um n negativo aqui em cima, o que significa isso? Significa que você vai mudar n casas para o lado esquerdo, tá bom? Que casas? Essas aqui, ó, essas daqui da frente. Ó. Veja que eu tenho uma vírgula aqui, ó, 3,2. Se esse n for positivo, o n lá de cima, né, mude n casas para o lado direito, esse lado direito para cá, o lado esquerdo para lá. Então veja, ó, um exemplo, 3,2 vezes 10 elevado a menos 2, ó, tá igual aqui, ó. O n, ele é negativo, é menos 2. O que significa? Significa que eu vou pegar esta vírgula e vou afastar ela para o lado esquerdo. De qual número? Deste número daqui da frente. Esse 3,2 aqui, pessoal, é o A, tá bom? Veja que ele está entre 1 e 10, 3,2. Então eu vou afastar ele para a esquerda. Por que eu vou afastar ele para a esquerda? Porque o n é negativo, é menos 2. Eu vou afastar ele para a esquerda quantas casas? 2 casas, que é o valor do n, tá bom? Por isso que diz, ó, mude n casas. Mas quem é n aí? É o 2, ó, mude 2 casas para o lado esquerdo, ou seja, essa vírgula vai correr para cá. Para o lado esquerdo, vai correr para frente do número. Quantas casas? Apenas 2. Veja aqui, ó o resultado nosso. A vírgula estava bem aqui, ó, né? Entre o 3 e o 2. Aí eu vou afastar 2 casas para frente, para o lado esquerdo. 1, 2. Pronto, aí. Parei. Então vai ficar 0,032. Então, o número em notação científica 3,2 vezes 10 a menos 2 é exatamente 0,032. Ou seja, é um número que é bem menor do que 1. 0,032. É bem menor do que 1. Quando ele está neste formato, no formato de notação científica, a gente não tem essa ideia de qual é o tamanho do número, né? Qual é o valor modular deste número, a gente não sabe. Mas quando a gente transforma para notação normal, decimal, ou número natural, ou número inteiro que a gente conheça, aí a gente tem mais ou menos o valor do que seja aquele dado numérico que a gente está tratando em notação científica. E esse número aqui, 3,2 vezes 10 a menos 2, é exatamente 0,032, que é um número bem menor do que 1. Então, vou colocar mais alguns exemplos para a gente resolver. Olha aí, eu tenho aqui 1,25 como exemplo. 1,25 vezes 10 elevado a 3. Olha o que a gente observa. O valor do n é 3, mas é n positivo. O 3 é positivo, ele não é negativo. Tá? O n é o quê? Positivo aqui, ó. 3 positivo. Então ele diz, mude n casas para o lado direito, ou seja, para trás do número. Ó.
1,25, você vem de vir para cá com a vírgula. Essa vírgula aqui, ó. Você tem de vir para cá, para o lado direito, com esta vírgula. Quantas casas decimal? Aqui, ó. 3. 3 casas decimal. Então, você vai sair daqui, né? A vírgula está entre 1 e o 2, e vai correr 3 casas para o lado direito, ó. 1, 2, 3. Quem é essa 3? Estava bem aqui, ó. 1, 2, 3. Quando não existir a terceira casa, você bota o 0 no lugar. Ah, professor, a vírgula agora está atrás do 0, é? Sim. Por que a gente não coloca ela? Porque não há necessidade, tá bom? Não há necessidade de se colocar, porque o próximo número é outro 0. Então, não há necessidade de se colocar. Então, o número 1,25 vezes 10 elevado a 3 é exatamente o valor de 1.250. Tá bom? 1.250. Então, é tranquilidade geral trabalhar com notação científica. Se ninguém nunca lhe ensinou e você não sabia, tá aí uns exemplozinhos. Vou passar já para vocês uma atividade. Na realidade, duas, cada uma delas valendo 10 pontos. Né? Uma atividade, duas atividades para nós, para você fazer aqui e enviar para a gente no final do tempo aí que a gente estabelecer. Veja, pessoal, aqui eu tenho a atividade 1, escreva os números que estão em notação científica. Então, você vai escrever eles na forma normal. Todos eles aí estão na forma de notação de base 10, notação científica. Você vai escrever quais são esses números aí, tá bom? Então, a gente tem aí 1 vezes 10 a menos 7, na letra A. B, 2,1 vezes 10 a menos 3. E na letra C, 3,12 vezes 10 a menos 4. Letra D, 7 vezes 10 a menos 2. Letra E, 8,2 vezes 10 a 3. F, 5 vezes 10 elevado a 2. Então, quais são esses números aí na notação, né, normal, para a gente saber qual é o valor modular desses números, não é? Faça aí, passo já a atividade de número 2. Pronto, veja aí. Escreva os números abaixo em notação científica. Então, veja, os números agora estão na forma normal, tá bom? Você vai escrever ele em notação científica. Pessoal, só aí você diz, ah, professor, você não ensinou. Pessoal, vocês não são robôs, tá? Robô é que precisa a gente fazer uma programação antes para ele poder saber fazer uma determinada atividade. E vocês não são. Vocês têm de aprender a pensar, tá? Então veja, eu ainda facilitei muito, porque a letra A e a letra B, se você notar, olha, eu nem deveria dizer, porque você é um ser pensante, mas a letra A e a letra B dessa atividade, tá, é igual a algumas da atividade de número 1, tá bom? Então, a resposta da atividade número 1 está bem aqui na letra A e na letra B, tá? Algumas letras de lá tá aqui na letra A e na letra B, que é para você saber como é que você faz essas aqui, tá? Mas eu não deveria fazer isso, porque você é um ser pensante, você tem de pensar e saber, olha, se a gente está em notação científica, para a gente transformar um número normal, a gente faz isso e faz isso, então para voltar, eu sei o caminho de volta. Então é só fazer isso e isso. Pronto, é desta maneira, tá bom? Então, transforme aí, ou seja, escreva os números abaixo em notação científica, ou notação de base 10, tá bom? Essa atividade aí, atividade 2, valendo 10 pontos para o nosso quarto e último período, tá? Que se encerra aí no mês de janeiro, tá bom?